Bom dia a todas as nossas associadas, aos nossos associados e também aqueles que nos acompanham aqui por esse canal da ASP. Queria dizer que é com enorme satisfação, com muito prazer, que nós estamos recebendo aqui 4 grandes advogadas hoje, a doutora Daniele Galvão, a doutora Monize Crespaldi, a Dora Cavalcante e a Juliana Kakimoto, todas à frente de grandes projetos e de grandes movimentos que representam as mulheres na igualdade ou na busca da igualdade, né? Essa nossa temática que é tão presente, tão necessária ainda de ser debatida em todas as instâncias e no campo do jurídico, isso tem se feito de maneira bastante presente, justamente por força desses movimentos. Então, quero de primeira mão agradecer as nossas debatedoras de hoje, pelo tempo, pela sua agenda, dizer que é um prazer redobrado da ASP recebê-las aqui, uma pena que ainda em tempos de pandemia a gente não possa estar presencialmente, né, e fazer esse debate presencial, mas a tecnologia nos permite, pelo menos, marcar esse mês da mulher, que é importante, tantos debates e tantos desafios para nós mulheres em todos os campos, né? E antes de passar a palavra e de fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje, eu queria reforçar aqui os agradecimentos à nossa equipe da ASP, ao Departamento Cultural, na pessoa da doutora Silvia Pachkowski, nossa diretora cultural. Então, iniciando a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma apresentação muito rápida da Daniele Galvão, que ela é mestre e doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo, é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ela é conselheira seccional da UAB São Paulo e está à frente do movimento UMA, União das Mulheres Advogadas, capitaneando aí esse movimento que tem movimentado muito o cenário jurídico também. Eu vou fazer a apresentação de todas elas e depois eu passo a palavra para a gente fazer essa recepção. Nós temos a doutora Mônica Crespaldi, que ela é advogada, é professora, presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Acompanhamento de Trabalho Forense da OAB de São Caetano do Sul, monitora da turma de pós-graduação de Direito Empresarial da GVLO, ela é pós-graduada em Processo Civil, formada pela Faculdade do Largo de São Bernardo, e está à frente também do Femininjuris, que depois ela vai nos contar um pouco a respeito desse importante movimento. A Dora Cavalcante, que é a nossa advogada criminalista, diretora fundadora do importante projeto que é o Innocence Project Brasil, conselheira nata do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDD, e em 2020 foi agraciada pela OAB do Distrito Federal com a medalha de Mirtes Gomes de Campos, que, como todos nós sabemos, foi a primeira mulher advogada, né, que também nos representa. E a Juliana Kakamoto, graduada em Direito pela Universidade Paulista, com pós-graduação e especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pelo Executive Business School de São Paulo, integrante do Jurídico de Saias, um outro movimento bastante importante também, que dá vozes para as mulheres no universo jurídico. Meninas, queridas advogadas, companheiras de profissão, muito obrigada, um prazer redobrado recebê-las aqui. E eu passo, então, a palavra para a Daniele Galvão, para ela nos falar um pouco desse movimento, nos contar um pouco da trajetória de como a UMA tem se posicionado aqui no cenário jurídico. Bom dia a todas e todos. Assim, primeiro, parabéns pela ASP, pela iniciativa, né, do Mês da Mulher e de todas essas palestras e dessa organização. Parabéns também por ter uma mulher à frente da instituição. Eu fico muito feliz. Acho que cada dia mais nós estamos nesse caminho e fico realmente muito feliz. E aí fazer parte pela primeira vez dessas palestras da ASP, tendo uma mulher à frente da presidência, para mim, assim, é impagável. Mas, sem mais delongas, eu tive grandes mestres e tenho grandes mestres homens na minha vida profissional. Trabalhei com homens, tive chefes homens, tive parceiros homens, tenho orientadores homens, mas eu tenho grandes e incríveis mulheres que eu admiro, que eu tenho como amigas, tenho como parceiras e tenho como realmente referência, né? A Dora, inclusive, é uma delas.
Se eu fosse nominar, eu ia levar o tempo todo, mas eu sempre me incomodei que, apesar de ter mestres homens, chefes homens, participar de processos em que eram liderados por homens, sempre tinham muitas mulheres que também gostariam de participar daqueles círculos, daquelas conversas, mas que muitas vezes não eram chamadas para os círculos sociais. Então, a gente é chamada para o processo, para cuidar do processo, para fazer o acompanhamento, para tirar cópia, para acompanhar o julgamento, para acompanhar na distribuição de memoriais, às vezes para fazer os memoriais ou para entregar os memoriais aos ministros ou ao julgador, mas quando acaba a atividade jurídica e começa uma atividade, vamos dizer, de indicação de alguém para trabalhar num caso, ou começa um círculo social de vamos jantar todas as pessoas juntas, muitas vezes as mulheres são preteridas. Não vou dizer por mim, porque eu sou cara de pau. Eu saí muito cedo de casa, né? Eu fiz faculdade em Curitiba, mas eu saí da casa dos meus pais de Joinville com 16 anos para fazer faculdade, morar numa outra cidade, e assim a vida acabou sendo, né, um empurrão. Mas muitas mulheres que eu conheço não têm esse círculo de amizades com homens que possibilitem ser indicadas para outros trabalhos e dependem muitas vezes só de indicações de mulheres. E aí isso me incomodava um pouco, dentre outras coisas, mas me incomodava muito, muito, muito essa parte do círculo social, Virginia. Assim, por que as mulheres não se encontram para beber, para almoçar, para falar de negócios, para falar da família, para falar das dificuldades da advocacia, ou mesmo para simplesmente se encontrarem, como a gente vê alguns grupos de advogados em alguns determinados lugares, que se encontram toda sexta-feira, toda segunda-feira, né? E a gente vê muito isso entre os homens, mas não vê ou não via entre as mulheres. Advogadas, eu digo, não amigas próximas ou melhores amigas, eu estou dizendo num círculo social realmente de trabalho, né? E aquilo começou a me incomodar, etc. E aí um dia eu estava em Brasília, na fila do aeroporto, e tinha um advogado, até um advogado bastante conhecido na minha frente, falando no telefone e falava assim, não, porque a gente tem que voltar com aquele grupo dos almoços, dos advogados. Eu falei, aí, eu sempre tive essa vontade, vamos organizar. Só que eu não tenho braço para fazer tudo que eu gostaria. E graças a Deus eu não tenho braço para fazer tudo o que eu gostaria. E aí eu tenho grandes amigas, e aí volta aquela conversa inicial. Aí eu ligo para uma grande amiga, Cláudia Bernasconi, que é uma pessoa incrível, agregadora, assim, ao limite. E falei, Cláudia, eu acho que a gente precisa marcar um almoço de mulheres. Eu chamo umas amigas, você chama umas amigas, e a gente almoça em umas 10 pessoas. O que você acha? Vamos fazer um convite? Aí ela, vamos fazer, então, decidimos o dia, decidimos um restaurante para ser mais ou menos perto aqui em São Paulo, né, de fácil deslocamento, numa sexta-feira. Vamos fazer um convite, a gente fez um convitezinho num aplicativo e a gente esperava realmente 10 pessoas. Não, ia convidar 2, 3 pessoas, ela mais 2, 3, 10 pessoas. Eis que na primeira semana o negócio tomou uma proporção e aí uma encaminhou para outra porque o convite era, eu estou lhe convidando porque você é minha amiga, mas convide as suas amigas. Né? E aí as pessoas começaram a me ligar, eu vou, a gente reservou uma mesa para 10, na segunda semana a gente reservou uma mesa para 20 pessoas, quando chegou perto do almoço, a gente tinha uma lista de umas 40 pessoas, eu falei, vou reservar uma mesa para 30, eis que a gente chegou, a sorte é que o restaurante era imenso, e nós tivemos 51 pessoas, e tivemos um discurso, até me arrepia quando eu lembro, um discurso incrível da Joyce Rosen, que fala justamente dessa necessidade do posicionamento feminino, da importância das mulheres serem líderes nos seus escritórios, da importância da visibilidade e da importância realmente da reunião, porque isso estava solto, as pessoas queriam isso, as mulheres queriam isso, mas a gente precisava se juntar, só faltava... Entendeu? Então, não foi um trabalho da Dani, não foi um trabalho da Cláudia. Na verdade, o nosso trabalho foi fazer o convite e espalhar para todo mundo que a gente conhecia. E foi quem quis, e foi quem pôde, porque foi em São Paulo e a gente obviamente, tem as questões de deslocamento. E aí o negócio tomou uma proporção aí num segundo nível que a gente resolveu marcar um happy hour de final de ano, porque todas as instituições fazem e os escritórios fazem, então no meu escritório a gente estava fazendo uma reforma, a ideia era fazer lá, mas também não cabia todo mundo. Resumo que nós tivemos, pela minha lista, 102 mulheres.
começou em setembro, o Happy Hour foi em dezembro. E aí, quando a gente estava no momento de organizar um terceiro almoço, porque a UMA surge por isto, para organizar reuniões de pessoas, para que as pessoas se conheçam e para que as pessoas troquem experiências, para que as pessoas se tornem parceiras de trabalho, veio a pandemia. E aí, nós resolvemos criar um grupo de WhatsApp. E a Dora está aqui, prova viva, e depois pode falar também um pouco mais sobre isso, mas o grupo, para mim, foi muito importante, Jane, porque... Primeiro, porque reuniu pessoas do Brasil inteiro, coisas que a gente não conseguiu fazer no encontro físico. Depois, porque eu conheci mulheres incríveis, maravilhosas, e que talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer numa outra situação. E depois, porque além de conversar sobre as mazelas da advocacia, as dificuldades, as suspensões de prazo, como foi conciliar uma tarefa doméstica, o relacionamento com essa parte da advocacia, ou saber o que está acontecendo em determinado país. Alguém tem algum correspondente na cidade que fica a 300 quilômetros de Manaus? Tem essa possibilidade. Então, assim, eu vejo nesse grupo um reduto de apoio profissional, apoio emocional, apoio de troca de textos. Então, assim, tinha colegas que estavam precisando de um determinado texto para fazer uma prova de mestrado em determinada instituição, ou queriam saber do edital. E as pessoas realmente, as mulheres, estão nessa troca. Estão nessa troca de indicar assistente técnico, estão nessa troca de indicar se... você tem o telefone tal, do escrivão tal da delegacia que fica lá em Roraima. Uma coisa que seria muito mais, vamos dizer assim, trabalhoso ir atrás dessa informação, e essa informação tem sido trocada. E eu fico muito feliz porque juntou, inicialmente, eu sou criminalista, a Cláudia é criminalista, e sei lá, por uma coisa mais fácil seria trazer só mulheres criminalistas para esses encontros e para esse grupo, mas o grupo não é isso. O grupo hoje é uma reunião de mulheres de todas as áreas, tanto é que já saíram algumas parcerias. A ideia é de realmente incentivar a participação feminina, não só na advocacia, mas no âmbito acadêmico. Então, está tendo um apoio muito grande. Tem professoras da Universidade de São Paulo, professoras do Rio de Janeiro, professoras de Curitiba, tem gente de todo lugar. E a ideia realmente é essa, de enaltecer as mulheres e de posicionar as mulheres. E nesses tempos de pandemia, principalmente naqueles momentos iniciais, né, porque a gente, vamos dizer assim, a gente está em séculos diferentes dentro de um mesmo período de um ano. Mas vamos dizer assim, num primeiro período em que houve um boom de eventos online, de lives, etc. e tal, houve um movimento muito importante das mulheres se posicionarem e fazerem notas, tanto de apoio quanto de repúdio, a eventos eminentemente masculinos. E não só eventos eminentemente masculinos, mas eventos que também não tenham uma questão racial, uma preocupação racial. Então, eu vejo esse movimento, ele, apesar de hoje já contar com cerca de 400 mulheres, e a gente está agora trabalhando para ver como expande isso no WhatsApp, porque não cabe, né? Então a gente está vendo como que lida com essa situação, que se cria novos grupos, se migra para um outro aplicativo, etc. Mas é um movimento ainda embrionário. Se nós considerarmos que hoje 50% das mulheres, 50% da advocacia é formada por mulheres, 400 mulheres é nada. Isso é a amiga da minha amiga. Então, eu tenho as minhas amigas e essas minhas amigas me apresentaram as outras amigas. Então, a gente não chegou nem naquele círculo de qualquer pessoa no mundo conhece por 6 pessoas, né? Então, isso é um movimento muito embrionário, mas eu fico muito, muito, muito feliz. Esse nome surgiu, na verdade, porque a gente chamava de advogadas, a gente não tinha um nome, e aí começou um movimento de que precisamos de um nome. Agora nós estamos num momento de que precisamos de um estatuto, porque como é que as pessoas podem entrar, como faz para as pessoas entrarem, talvez a gente precise de uma contribuição para conseguir fazer com que as redes sociais que hoje eu cuido e a Cláudia cuida, realmente tenham um impulsionamento. Mas, assim, desde já a história é essa, fica o convite para quem quiser participar, e eu espero que esses tempos pandêmicos passem logo para que a gente possa retornar àqueles encontros, mesmo que a gente faça encontros regionais.
né? Então, aproveitar que alguém vai fazer uma audiência em Curitiba e reúna, e não depender só de mim, não depender só da Cláudia, né? Que esses movimentos aconteçam com outras mulheres super agregadoras que nós temos lá. Então, essa é um pouco da história, isso passa um pouco pela minha história, e hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Assim, não é porque eu liderei, não é porque eu comecei, eu estou feliz porque eu encontrei uma rede de apoio profissional, uma rede de apoio emocional, uma rede de incentivo. Então, a Dora deu uma entrevista, jogou lá no grupo, as pessoas falam, as pessoas criticam, e sem nenhum melindre, e fala assim, gente, ó, vamos prestar atenção porque precisa, né? Alguém fez um curso que tinha uma participação feminina bastante relevante, mas não tinha uma participação de negros. Então, gente, vamos prestar atenção nisso. Gente, e as transexuais? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, e às vezes dá briga. Não é um grupo para passar pano na cabeça de ninguém, não é um grupo para simplesmente o mundo é cor-de-rosa. Eu acho que essa, para mim, é uma grande... assim, uma grande aquisição deste último ano. Eu realmente estou muito feliz e não quero dizer que tudo é maravilhoso, ainda temos muito caminho, como eu falei, é um grupo bastante embrionário, um movimento bastante embrionário, mas eu quero cada vez mais incentivar e tornar isso um tsunami, assim. Essa é a minha ideia, eu imagino que todo mundo que está lá tem a mesma ideia, tornar isso um tsunami, sem querer destruir o que passa pela frente, mas se posicionar, se colocar no mercado assim, eu sou advogada, eu preciso ser escutada no âmbito acadêmico, eu preciso ser escutada no âmbito profissional, essa é a nossa ideia. Sem aniquilar ninguém, porque não estamos para ir, né, para isso. Então, essa é a minha ideia, Viviane. Muito, muito obrigada, assim, por dar esse espaço para a gente poder dar conhecimento que realmente esse movimento existe e mostrar que temos forças, né? Sozinhas ou juntas, mas ainda melhor juntas, né? Não somos inimigas de ninguém. Obrigada, Dani. Eu acabei também, é interessante eu ouvir a história de como o grupo se formou, porque eu acabei também entrando no grupo e conhecendo vocês e conhecendo mulheres incríveis de diversas áreas, que, como você disse, eu jamais conheceria se talvez não tivesse acontecido esse movimento, esse WhatsApp aí, e talvez se não tivesse acontecido, infelizmente, a pandemia. Então, talvez esse seja se a gente pode dizer, algum ganho da pandemia. Mas muito interessante, e tenho acompanhado os trabalhos da UMA, enfim, e vendo de como é um movimento que está realmente em formação e de como ele está tomando corpo, né, e buscando se estruturar. Mas eu acho que o UMA quebra um paradigma muito importante, que é a ideia de que as mulheres não conseguem trabalhar juntas, não conseguem ser solidárias com as outras, né? Quer dizer, um mito que acho que nos foi imposto durante anos e anos e anos, e a gente vê ali dentro do grupo, e como a gente vê em outros grupos também, que é muito pelo contrário. As mulheres, elas são gregárias, elas se apoiam, e elas crescem juntas. Então, eu acho que isso é muito interessante. E também os posicionamentos que o movimento tem tido realmente nessa questão do enfrentamento da necessidade da participação feminina em vários setores, né? Seja da atividade acadêmica, seja do posicionamento em mídias, enfim. Realmente a gente não quer ficar só na força de trabalho, ou na colaboração, ou na assistência. A gente quer também assumir um protagonismo em todos os espaços, né? Se nós somos 50% das advogadas no Brasil, não tem por que a nossa é reservado 10% ou 15% só de participação, né? Então, eu te parabenizo, na verdade, um movimento que nasce espontâneo, mas que nasce realmente dessa necessidade, da vontade, acho, das mulheres mesmo de se reunirem, de ter o network, de ter o trabalho, que isso é fundamental, faz parte da nossa carreira também, né? Então, muito obrigada, Dani. E eu vou passar agora para a Monize Crepaldi, para ela nos falar um pouquinho do que é o Feminijures e de como nasceu e de como o Feminijures também tem colaborado aí na luta das mulheres pelo empoderamento feminino. Quero agradecer a oportunidade de estar com essas mulheres maravilhosas que eu conheço as redes em que fazem parte, dos movimentos que fazem parte, e quero agradecer muito esse espaço, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Feminijures, agradecer a Lígia, que é a nossa mentora e que trouxe a oportunidade para que nós estivéssemos
colaborando, conversando, agradecer às colegas que estão online, inclusive há aqui mensagens, já queria dar um beijo pessoal para Tainara, que já se manifestou, uma advogada incrível, que teve a oportunidade de estar nos nossos últimos eventos, aqui ainda presenciais. Agora estamos trabalhando com eventos online, podcasts, enfim. E agradecer também a minha colega Stephanie, que estudou comigo processo civil também, uma matéria que inicialmente vem com a presença de muitos homens, e estamos aqui oxigenando esse espaço de estudo de processos, estratégia, também agradecer a presença, porque é muito importante estarmos aqui representando e conversando com essas pessoas que fazem parte desse grupo com a gente. A FemiJuris ela é muito recente, ela começa em 2018 com a Lígia, que é uma grande advogada em direito digital, e ela vê a necessidade de conversar com mulheres, como trazer um networking, como trazer mulheres falando sobre esse espaço, né? E aí a Lígia começa criando esse network através de um grupo, e eu tive a sorte de lá, já em 2018, ser convidada por uma série de colegas que começaram a conhecer justamente por um e-book, né? Um e-book falando sobre o direito do trabalho, enfim, como as mulheres participavam disso, qual que era a importância das mulheres nesse espaço. E aí eu tive a oportunidade de ir no primeiro evento, e assim conheci mulheres incríveis, que vieram de vários lugares assim do Brasil para falar sobre os seus artigos, para falar sobre esse movimento. Conheci a Camila, a Verusca, que são da Bahia, e conheci também advogadas do Rio Grande do Sul, um movimento assim, e falando exatamente sobre o espaço das mulheres no mercado de trabalho, sobre os enfrentamentos, sobre isso, enfim. E aí trouxe ali no grupo, nessa primeira presença, a importância de estarmos ali e falarmos sobre aquilo. Logo depois, já tivemos um grupo de WhatsApp, que hoje conta com mais ou menos 130 mulheres de todo o Brasil, inicialmente mulheres mais jovens, né, começando aí uma carreira, e com uma série de dúvidas, quer dizer, como que eu começo a advogar de forma autônoma, ou como eu começo num escritório específico, onde eu devo me formar, onde eu devo buscar as informações, tal pós-graduação me atende, e ainda muito importante que até a Daniele falou sobre eventos, e a gente também traz essa questão, como oxigenar esses espaços, como trazer mulheres para falar em determinado evento, mulheres, questões raciais, isso é muito importante, porque hoje a gente tem sim que trazer mulheres que têm o seu lugar de fala, que legitimam o seu lugar de trabalho, o lugar em que o que precisa ser falado, né? E nós também temos essa discussão profunda na FemiJuris, de todos os eventos, a gente olha para eles e fala, quem que nós vamos trazer para trazer uma voz, para trazer esse espaço? Também a questão de mulheres transexuais, como que a gente vai debater isso, qual é o espaço necessário para que essas mulheres falem, toda essa gama de interesses sociais é trazido a partir do momento que as mulheres têm voz. Então, quem inicia esse movimento é a Lígia, que trabalha com direito digital, e a partir dessa comunicação, nós temos os e-books, nós já estamos indo para o 6º e-book. Eu tive a oportunidade de participar do direito antidiscriminatório como curadora, uma das curadoras, e isso foi maravilhoso. Um dos artigos trouxe a oportunidade de uma mulher venezuelana estudando direito, e todo o parâmetro dela ali falando sobre como é estar no Brasil, como é ser uma advogada mulher e sobre os enfrentamentos. E tantos outros artigos, mulheres que trazendo a questão racial, como é ser uma mulher negra no mercado de trabalho, como é ser uma advogada nesse mercado de trabalho, quais os enfrentamentos, quais os preconceitos sofridos. Isso é muito rico, porque é um espaço em que nós temos total liberdade de falar umas para as outras quais as necessidades que nós estamos vendo, quais as necessidades que nós precisamos para mudar. E
E é muito interessante porque nós viemos de uma advocacia, se a gente olhar, não olhar há algum tempo atrás, era predominantemente masculina, de homens, brancos, né? Ainda quando a gente fala em advogado, muitos clientes olham para mim e falam, nossa, mas como você é jovem, como você é jovem, você é tão feminina, será que isso não atrapalha? Sabe, questões assim tão simples que diversas vezes clientes vêm e buscam e falam, nossa, mas né, eu acho que até as advogadas aqui presentes já em algum momento viveram essa questão. Eu vivo assim diversas vezes, companheiras da FEME também, Tainara aqui se manifestando também, tive a oportunidade de estar com ela, também questões levantadas por nós. E esses movimentos, eles trazem para a gente uma legitimidade de espaço, de não, eu não estou sozinha, tem uma outra advogada que também passou por isso, ou tantas outras advogadas que também passaram por isso. E isso é muito importante, esse espaço em que a gente se identifica e um espaço de fala em que a gente pode falar uma para as outras, olha, esse evento precisa de tal pessoa, nossa, tal pessoa vai gostar muito de estar presente. A Lígia me cedeu esse espaço para estar com essas pessoas maravilhosas. Quando eu vi os nomes que iriam me acompanhar, eu fiquei assim, profundamente grata. Falei, nossa, eu acho que eu estou no lugar certo, eu posso falar sobre isso. E me sinto à vontade para falar sobre isso. E como os movimentos, embora seja muito jovem, a FemiJuris é muito jovem, ele já traz essa importância das mulheres falarem sobre as suas carreiras. Hoje nós temos um podcast falando exatamente sobre a pandemia e sobre o caos que nós vivemos inicialmente, e depois falar, olha, gente, essa é a nossa rede de apoio, se alguém tiver algum problema, vamos conversar aqui. Como que está sendo para vocês advogarem nesse espaço, prazos? Hoje a gente fala a gente já falava sobre como a gente se sentia sobrecarregada, mulheres que têm filhos, família, fazendo home office, a gente fala, home office, quem que está se sentindo no home office infinito? Isso é uma questão que tem sido falado, o trabalho tem sido infinito em home office. E o grupo dá toda essa liberdade para que a gente fale, se identifique, questões de preconceito, questões de raciais, elas são levadas para o grupo e a gente ouve e a gente debate, fala, você se sentiu assim? Por quê? Nossa, onde foi isso? Que local foi isso? Quem te amparou? Você precisa de ajuda? Então, isso é muito importante. Então, eu deixo aqui aberto para que conheçam a FEME, o site da femijuris.com.br, tem como se inscrever, participar do nosso WhatsApp, ouvir o nosso podcast, que já temos alguns episódios aí falando sobre a pandemia, mas já estamos trazendo sobre empreendedorismo, que é muito importante para as mulheres se encontrarem na advocacia autônoma, como começar esse espaço, as obrigações que são necessárias, obrigações comerciais, contábeis, como é isso, como a gente sai desse ponto de partida, né? Emancipação feminina, como eu falo nesse espaço, e tem o site, o e-book, e assim, eu convido a participar e a conhecer, deixo aqui o meu recado da Lígia, agradecer ela a ceder esse espaço, a atuação aí como embaixadora da FEME é muito importante para mim, tá aqui conversando com vocês, trocando essa ideia e tendo a ideia de movimentos que já são mais antigos que o nosso, e como conversar com eles, falar sobre isso. Eu quero agradecer e me deixo aqui à disposição para a gente falar sobre acesso e trocar essa ideia, de repente fazer um outro evento aí falando com mais mulheres, né? Que isso é muito importante para a gente. Obrigada, Monize. É bom ouvir, a gente vê que são movimentos que estão surgindo também espontaneamente, mas ouvir você, ouvir a Dani, vai nos levando para o caminho que realmente é o caminho do apoio, tem parecido o crescimento também desses movimentos, né? A gente vê que, na verdade, a essência, eu acho que está nessa rede de apoio, de comunicação, de suporte, que eu acho que as mulheres vêm buscando cada vez mais, né? Reconhecendo que, na verdade, acho que os nossos problemas eles são muito comuns, independentemente da área que a gente
que a gente atue, mas também reconhecendo que nós temos dentro do movimento das mulheres áreas ainda mais vulneráveis, né, que nós precisamos ainda avançar e de um apoio talvez diferenciado. E aí eu já falo hoje, por exemplo, aqui, nós estamos aqui, somos 4, 5 mulheres falando, mulheres brancas, né, e da dificuldade que nós vemos o reconhecimento ou o acesso das mulheres negras também a esse espaço de fala e de representação. Eu acho que esse é um débito e que nós também, mulheres brancas, temos que fazer um movimento em favor do fortalecimento dessa parte do feminino que está ainda mais vulnerável, né? Mas eu queria te agradecer, te cumprimentar, falar que o podcast eu acho que é um dos caminhos de disseminação mesmo da interlocução mais fácil, né? A tecnologia acho que tem possibilitado isso e faz com que a gente tenha uma rede de abrangência, enfim, ou de comunicação com outras mulheres bastante eficiente também. Então, te cumprimentar, fica aqui já registrado o convite para a gente fazer outros eventos com mais entidades, mas eu queria saber por que FemiJuris, teve alguma razão específica? Surgiu da onde? Você sabe me dizer o nome? Então, a Lígia que pensou nesse nome, ela queria trazer uma questão feminina, né, legitimar a presença das mulheres, né, em todas as suas pluralidades dentro de uma rede. E aí ela pensou num nome. Aí ela pensou em que seria feminino, nesse mundo feminino, e ela pensou no jurídico. E é muito engraçado porque o nome, nós, né, que somos do direito, tem várias variações. Iuris, júris, pode ser lido de várias formas, né? Se a gente lê ele com uma forma mais latina ou uma tradução, enfim. Então, foi um nome que a Lígia pensou, trazendo o mundo jurídico, porque ela queria buscar essa rede de apoio, e aí trazendo a legitimidade feminina. Então, ficou um nome muito curioso, FemiJuris ou FemiJuris. Eu gosto particularmente mais de FemiJuris, que é como a gente fala, e a gente fala muito sobre Femi, a Femi, a nossa rede, enfim, ele tem esse ponto de partida, trazer o jurídico e o feminino num mesmo lugar, por isso do nome FemiJuris. Muito bacana, obrigada. Bom, nós vamos agora ouvir a Juliana, do Jurídico de Saias também, um nome muito interessante, Juliana. Se você puder nos falar sobre o movimento, como nasceu, como surgiu. Com certeza, Viviane, e primeiramente bom dia a todos e agradeço novamente ao convite, é uma oportunidade muito bacana estar junto com vocês aqui para conversar sobre o Jurídico de Saias. O Jurídico de Saias é um movimento um pouco mais antigo, então é interessante ver as minhas colegas, a Moniz e a Dani, conversando sobre como estruturar o movimento, como seguir daqui por diante, porque nós já passamos por essa discussão no Jurídico de Saias algumas vezes, e o processo de amadurecimento é um processo mais penoso, né? Enfim, de estruturação, de como que vai funcionar a dinâmica, tem que ter muita discussão, enfim, acho que hoje em dia a gente chegou num ponto de equilíbrio em que está sendo muito bacana. Eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar sobre isso, se vocês quiserem trocar figurinhas, aí eu fico à disposição. Para quem não conhece, o Jurídico de Saias, ele começou em 2009, então a gente está fazendo 12 anos de existência agora. Ele foi fundado pela Josi Jardim, que é atualmente a diretora jurídica da Amazon. Na época ela trabalhava na GE, a GE tinha várias iniciativas com relação a discussões de gêneros, e, enfim, ela começou a participar dessas discussões e começou a ver o quanto a gente não tinha mulheres ocupando cadeiras de lideranças nos departamentos jurídicos de empresa. Então, o nosso grupo ele tem um foco muito determinado, que ele é voltado para advogadas que trabalham em departamentos jurídicos de empresas tanto públicas quanto privadas, e também associações sem fins lucrativos, empresas de entidades de terceiro setor, enfim. Só não podem consultoras, advogadas de escritórios, etc. Ele é mais focado para esse nicho.
E ele começou, então, em 2019, com um grupo de pessoas também super, enfim, 30 pessoas, 30 mulheres que se reuniram para debater. E aí, o objetivo do grupo, qual foi o debate? Como que a gente faz com que mais mulheres ocupem posições de lideranças e ocupem essas carreiras, desenvolvam essas carreiras jurídicas, e como que a gente faz para suportar o crescimento dessas mulheres dentro das empresas? Então, o grupo foi crescendo, a gente foi tendo várias iniciativas, várias ações relacionadas a esse suporte mútuo. Atualmente, a gente está, enfim, passaram-se 12 anos, quando a gente teve 10 anos, o nosso evento de comemoração de 10 anos, que foi muito bacana. A Josi passou a liderança do grupo para mim. Atualmente, a gente está com, eu vi agora, 1.450 advogadas em todo o Brasil. A gente tem todos os tipos de pessoas de todos os lugares conectados através de uma rede. Eu recebi, enfim, a gente tem um aplicativo, então a gente se desenvolveu através do aplicativo, as pessoas fazem a inscrição através do aplicativo, e aí eu aprovo uma por uma individualmente. Além disso, a gente está conectada nas redes sociais, então a gente tem uma página no Facebook, no Instagram, que são fechadas para saias, a gente se autodenomina saia, são fechadas para saias, e a gente tem uma página no LinkedIn que é aberta, em que a gente divulga todas as ações. E uma vez eu recebi nesse processo de recadastramento, enfim, eu recebi uma mensagem, porque logo depois que as saias são aprovadas, eu mando um WhatsApp para elas falando: olha, parabéns, você está aprovada, enfim. E aí eu recebi uma mensagem de uma advogada do Amapá, que ela falou que o sonho dela era fazer parte do jurídico de saias, mas lá não tem empresa, então ela não conseguia fazer parte. Então ela estava tentando ir numa associação de pescadores para ver se enquadrava, enfim, como é que ela fazia. E aí, depois de 4 anos, ela conseguiu entrar numa empresa, e ela estava super contente por fazer parte do jurídico de saias por conta disso. Mas a verdade é que a gente tem muitas ações, enfim, de desenvolvimento das nossas saias. A gente é um grupo bastante unido, que se apoia bastante, a gente tem várias ações para o crescimento, o empoderamento dessas mulheres. Então, por exemplo, a gente tem uma professora de inglês jurídico que grava uns vídeos exclusivos para a gente todos os meses. A gente tem uma parceria com uma Headhunter que grava também vídeos exclusivos para a gente sobre dicas de mercado, como que a gente se posiciona numa entrevista, como que faz currículo. A gente tem um projeto chamado de Saias para Saias, em que saias mais sêniores, porque a gente tem advogadas de todas as empresas, não de todas as empresas, né, que seria a pretensão, mas das maiores empresas em todos os cargos, né? Então, por exemplo, eu tenho um comitê que me ajuda com a administração dos saias, que é formado pela vice-presidente do jurídico da Microsoft, que é a Ale, pela Érica, que é diretora jurídica da Bayer, a Isa, que é diretora jurídica da Abbott, enfim, a gente tem várias saias aí estreladas, e esse projeto de Saias para Saias visa compartilhar conhecimento dessas saias mais sêniores com saias que estão começando na carreira. Então, a gente teve no mês passado uma palestra da Isa falando sobre liderança, a gente tem a Rogéria, que é diretora, Chief Compliance Officer da Latam globalmente, falando sobre compliance. Então, a gente procura ensinar, trazer conhecimento, né? Ensinar as nossas saias tendo o que a gente tem de melhor no grupo. A gente também tem uma preocupação muito grande com essa questão de equidade racial dentro do grupo. Então, nós começamos a perceber que a gente ia crescendo, e a realidade é que a maioria das advogadas de empresas eram mulheres brancas. Então, a gente fez uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares e já estamos na nossa segunda turma de mentoria, e a ideia é mentorar mulheres negras, estudantes de direito, para que um dia elas possam entrar em empresas e que a gente possa ali alavancar e desenvolvê-las, trazendo mais diversidade para o nosso grupo. A gente tem já uma mulher trans que faz parte do nosso grupo, então acolher também, né, essas pessoas com perfis diversos. Enfim, e além disso, a gente tem ações que questionam efetivamente o meio jurídico
para que a gente possa transformá-lo ou impactá-lo de alguma forma. Então, se a gente vai participar se uma das saias vai participar de uma palestra, tem que ter 50% de mulheres participando, senão a gente não participa. A gente faz parcerias, por exemplo, com mulheres do Brasil, eu tenho contato, enfim, com a Marisa, que é a CEO de lá, para que a gente possa se ajudar. A gente tem parceria, por exemplo, com a ONG Bem Querer, que é ai, eu esqueci o nome dela, não é Daniela Mansur, que é a procuradora que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, que tem o Justiça Gabriela de Saias. Mansur, Juliana. Gabriela, isso mesmo. Gabriela Com a Mansur. Gabriela Mansur, então a gente tem uma parceria com eles para ajudar mulheres também vítimas de violência doméstica. Então a gente também tem várias ações que impactam a sociedade de forma positiva, considerando a estrutura e a força que a gente tem no grupo. Enfim, acho que essa é um pouquinho a história do Jurídico de Saias. Estamos aí com 12 anos de existência e eu convido a todas que tiverem interesse a participar do grupo. Na nossa página do LinkedIn tem mais informações sobre como vocês possam se inscrever, caso tenham interesse. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Juliana, muito obrigada. Eu acho que a tua fala aqui, eu vi os olhinhos aí da Dani e da Monize já encontrando em vocês aí também um foco de apoio de como elas podem se estruturar e podem crescer. Então, acho que só por isso a participação de vocês aqui hoje, acho que já valeu o nosso encontro. Mas parabenizar realmente, são 12 anos de um movimento estruturado e transformador, né, Juliana? Porque essa conexão não só entre vocês, mas essas mentorias para advogadas mais jovens, enfim, eu acho que esse é um conhecimento e uma experiência que nós mulheres estamos aprendendo agora também, o valor disso e de como a gente pode se apoiar a partir daí, né? Muito, muito, muito bacana. Parabéns. Além da mentoria da Zumbi dos Palmares, só complementando, a gente tem um programa de mentoria interno também, em que a gente ajuda saias eventualmente que estão desempregadas ou que estão em início de carreira, porque a gente sabe que, infelizmente, com a situação da pandemia, muitas mulheres tiveram que se sacrificar profissionalmente, né? Então, a gente também tem um programa interno de mentorias para ajudar na recolocação. Acho que a Dora quer falar alguma coisa. Fala, Dora. Posso só fazer uma pergunta rápida para a Juliana, porque a gente sabe que o Jurídico de Saias é uma potência e a gente enxerga a diferença, não, é real, né, na estruturação dos departamentos jurídicos. Nós, né, Dani, atendendo como criminalistas, dialogando com as empresas, a gente vê o desenvolvimento das advogadas nos jurídicos das empresas grandes, médias, pequenos, né, a nossa competência nesse campo sendo reconhecida. E eu ia te perguntar se vocês têm números, Juliana, de quantas hoje, né, como está o desenvolvimento das advogadas nos departamentos jurídicos, uma curiosidade que eu tenho, porque a minha percepção no chute, baseada no nada, é que hoje a gente atende muitas diretoras jurídicas, gerentes jurídicas, mulheres realmente que ascendem na carreira dentro das empresas, mas minha curiosidade. Eu tenho aqui o relatório no aplicativo que a gente tem. Então, o que eu posso dizer é que a distribuição por estados, a maioria das saias são de São Paulo, então dessas quase 1.500, 900 são de São Paulo. A gente tem os grupos, os núcleos regionais, então, onde a gente tem núcleo regional, a gente está mais desenvolvido, então tem muitas saias no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e Minas, que é onde a gente tem esses núcleos. E aí depois vai Santa Catarina, Distrito Federal e etc. A gente tem, dessas 1.450 saias, a gente tem 35 negras ainda, então ainda temos um número muito baixo, e 115 são pardas, tá? 40 são amarelas. Da faixa etária, por volta de 700 saias, tem entre 30 e 40 anos, então a gente tem um público bastante jovem, e quase 500 tem entre 40 e 50, que aí são um pouco dessas saias mais com níveis gerenciais que você mencionou, que a gente tem muito. E na área de atuação, a maioria de indústria, mas você tem é verdade, aqui não fala no nosso relatório o cargo, né, a posição hierárquica, mas eu acredito que ela seja bastante diversa, porque pelo que a gente conversa com as meninas, e eu faço a aprovação dos cadastros, a gente tem bastante saias da base da pirâmide, podemos dizer assim.
Mas só trazendo um pouco dos números dos saias para vocês, já que você perguntou. Legal, muito bom. Dora, a palavra está com você agora, para falar da UMA, para falar do Inos, para falar um pouco da carreira. Fique à vontade. Para falar dos seus novos projetos. Obrigada, muito gostoso estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite da ASP, olhei bem a programação do Mês da Mulher, da ASP está sensacional, super ampla, construída, fantástica, e eu estou contente de estar aqui, vocês veem que eu não sou uma capitã ali da UMA, então acho que aí a gente já começa por o que é uma construção coletiva, e eu vou fazer um elogio para a entrevista da Viviane Girardi no Conjuro de domingo, e vou destacar uma das coisas que você mencionou, Viviane, que foi que você gostaria de deixar como marca sua, né? Nessa gestão que se inicia na ASP, a impessoalidade. E acho que isso é muito legal como mensagem para nós, mulheres, nos diversos, né, campos de atuação, nas entidades. Eu posso, acho que não é nem adequado aqui, mas, enfim, eu venho da fundação do IDDD, né? O IDDD hoje tem mais de 20 anos, o Instituto de Direito de Defesa, ele foi presidido por mim e por outras mulheres, pela Flávia Rau, pela Marina Dias, né? Nós temos também os nossos presidentes, mas acho que, assim, uma característica e uma marca que a mulher deixa nas instituições, nas entidades da qual ela faz parte, é colocar a entidade primeiro e o seu protagonismo pessoal depois. E isso é muito legal, isso é muito importante, eu acho que é fundamental quando você pensa em fazer um trabalho de rede, um trabalho de potencializar as mulheres que já estão aqui, né? Eu estou mais nesse time das decanas, eu estou bem aí onde você falou, Juliana, 50 a mais, e acho que isso é muito importante para fazer essa junção entre as mais velhas, as mais novas, quem está ali naquele momento da carreira que você tem que conciliar quase tudo ao mesmo tempo, não tem nem para onde ir. Então, eu agradeço essa oportunidade, fico muito contente, vou dizer que na pandemia, né, retomando a narrativa da Dani, com toda a referência dessa iniciativa que ela e a Cláudia Bernasconi realmente tiveram de reunir as mulheres nesse trabalho, vamos dar um nome de networking, de indicação cruzada, né, de discutir os assuntos que são relevantes para nós advogadas, não necessariamente só na hora da audiência ou no meio do dia, mas também nesses outros espaços, e eu vou dizer que a UMA foi um ganho da pandemia, em meio a tanta tragédia, porque virou um espaço de reflexão sem julgamento, né? Muito interessante. Também não é tudo de paz, as pessoas podem discordar, devem discordar, né? E está sendo muito rica essa troca entre mulheres mais velhas, mulheres mais novas, mulheres com o seu escritório, não, que fazem parte de um time, mas a gente trabalha bastante, acho que havia um vazio a ser ocupado, super bem identificado ali, Viviane, que também hoje faz parte do grupo, que é um espaço para você discutir, né, aspirações, projeções, para onde nós estamos indo, dificuldades do dia a dia, e discutindo algumas questões crônicas de você ser uma advogada mulher. Então, desde dificuldades no exercício profissional, de forma de tratamento, o Monize trouxe na fala dela uma coisa mais da advogada jovem, sempre que eu vou conversar, da palestra, as perguntas chegam, né? Puxa, você ouvia isso quando você começou? As pessoas, a gente tem que sair um pouco pela brincadeira também, mas essas demandas são desde forma de vestir, nós aqui, eu e a Dani criminalistas, quando você vai no presídio, na penitenciária, como quando você está num julgamento maior, como é que você participa do protagonismo, né? E não some ou não desaparece na hora H, quando as coisas, né, tomam corpo. Então, são muitas questões, é muito gostoso quando eu estou assim com o meu celular no fim do dia, sabe, cansada, que você fala, ai meu Deus, quanta mensagem. A UMA é o grupo de mensagens que a gente lê feliz, né? Deixa eu ver o que aconteceu hoje. Então, tem muito essa vibração, essa troca, e realmente está pegando fogo. É um grupo que está nascendo. A Dani referenciou essa vigilância para a questão das palestras, da representatividade da mulher nos painéis. Eu me lembro muito disso no comecinho, e depois a gente atravessou alguns momentos. Acho que o mês de dezembro foi super importante. Claro, a gente estava
na rebordosa já do primeiro ano da pandemia, acho que naquele momento a gente não imaginava o que ia acontecer no Brasil, né, no mundo, mas especificamente no Brasil, em que infelizmente nós estamos, né, nesse desgoverno em relação à pandemia, nessa tragédia de falta de diretrizes, de falta de discurso para a população, de um norte. Então, ali em dezembro, a gente teve oportunidade de vibrar com muitas coisas e conquistas, e eu acho que eu posso estar sendo inocente, apesar dos meus 50 anos, mas o que a gente sente na UMA mesmo é uma alegria e uma forma de compartilhar conhecimento e de cumprimentar, vibrar com a conquista das outras colegas, que me parece totalmente genuína. Eu posso assegurar aqui para a Viviane e para as outras diretoras dessa diretoria ultra potente feminina eleita na ASP, que a gente vibrou com isso, né? Nós tivemos uma das UMAs, Dani, vamos adotar, tem as fêmeas, as saias, eu acho que a gente devia ser as UMAs agora, que foi eleita presidente do IBCCRIM, que não é pouca coisa, sensacional, né? Recebeu também a gestão da Eleonora Nassif, outra advogada criminalista craque. Então, essa construção, a Marina se posiciona, né, tem uma envergadura institucional, foi muito bacana. E acho que alguns temas que às vezes a gente não tem espaço para trabalhar e dar o nome, dar a importância daquele tema na vida de uma mulher, eles encontram espaço nos nossos grupos de WhatsApp, nesse momento de conversa descontraída e que você pode baixar um pouco a sua guarda. Então, falar em independência financeira, né, falar como a mulher advogada tem que estar atenta para a construção da sua trajetória profissional, como é que como está a minha remuneração, se eu tenho meu escritório, como é que eu faço isso, como é que eu equaciono participações, como é que eu penso no futuro, porque uma advogada profissional liberal não tem plano de saúde, não tem aposentadoria, não tem um desenho. Então, são questões muito características e próprias que a gente tem um espaço para discutir e com menos culpa, né? Acho que o tom da descontração desse grupo, que alia, e é muito do universo da mulher, você está lendo o acórdão, terminando razões de recurso, pensando na sustentação oral, falando com o filho no telefone, lembrando que sua mãe tinha pedido para você fazer uma coisa que você não fez, né? Eu, no meu caso, hoje quebrou a máquina de lavar louça, que é tipo tragédia, será que eu vou achar alguém para vir consertar? Todo esse pensar cruzado, né, da mulher, que nos dá ferramentas para fazer bem um trabalho, né? Acho que a pandemia mostra isso, o quanto a mulher está preparada para dar conta dessas agendas misturadas com seriedade. Mas ali, já bem avançado da pandemia, eu circulei um texto da Tati Bernardi da Folha e foi assim, né? Que era o sou bonita, mas estou cansada. Um dos artigos dela, aquilo para a gente, que aí a gente começava a conversar. Nossa, você leu isso em casa? Você leu isso para o seu namorado? Meu marido achou nada a ver esse texto, não viu nada demais, né? Não, eu li para o meu filho, para mostrar para ele como é que continua sendo assim, né? Então, é uma discussão dessas agruras e também das conquistas. Viviane, não sei como eu estou de tempo, mas eu queria contar especificamente, porque a gente falou da questão da diversidade, né? Da mulher, de ser reconhecida, de tentar cavar uma advocacia, um reconhecimento da advocacia mais plural, mas lembrando que também no universo feminino que a gente transita, há uma diversidade e particularidades dentro desse grupo, desigualdades gritantes, né? Do lugar que eu venho, das oportunidades que eu tive, que outra colega pode ter. Então, acho que na UMA a gente também está procurando dar espaço e dar vazão para as agendas de cada pessoa que tem os seus desafios, as suas particularidades, e o envolvimento nosso, enquanto grupo, na conquista da paridade de gênero com equidade racial na Ordem dos Advogados, foi muito inspirador para mim, foi uma experiência muito legal. A Viviane está dando a deixa aqui, porque eu agora estou realmente me preparando, ensaiando para, né, como pré-candidata ao pleito da UAB em São Paulo. Digo isso porque convido as colegas a pensarem juntas essas questões e essas construções, mas na UMA, o que nós fizemos com a provocação das conselheiras federais mulheres no Conselho Federal da UAB, que batalhavam, né, por essa questão
gestão estavam lá firmíssimas, Daniela Teixeira nos liderando nesse aspecto, e aí ingressaram outras que não faziam parte, não foi, Dani? A gente trouxe a própria Valentina Jungmann, que entrou no grupo e dava nome para o projeto da paridade, a Marina Gadelha, Daniela Borges, foi assim, realmente muito bacana. E aí nós preparamos um manifesto de apoio a essa agenda, de luta pela paridade de gênero no ambiente diretivo, nas chapas da Ordem dos Advogados, e quando a gente fazia isso, na redação desse manifesto, uma conselheira aqui da UAB São Paulo da gestão, a Isa Delmonde, na hora de pontuar ali, falou, gente, mas vai votar junto as cotas raciais, vão ser examinadas nessa mesma sessão, isso não pode ficar de fora. E foi fundamental, porque com isso também ganharam, né, a agenda da equidade racial ganhou voz, e as colegas também se sentiram mais representadas e mais parte do nosso movimento. Então, é muito legal, a gente dialoga com a experiência dessas mulheres que hoje já estão na UAB, foram entrando, a Dani Galvão, a nossa conselheira aqui da UAB São Paulo, a Dani Mediolaro, né, a Raquel Preto, tesoureira da UAB, participa do grupo, hoje a Ana Amélia Camargos também está no grupo, que faz um trabalho lindo na Comissão de Direitos Humanos. Então, obviamente, não vai dar para citar todo mundo, como disse a Dani, mas a riqueza do grupo é imensa pela troca das mais velhas com as mais novas, assuntos que, para mim, eu nem enxergo de determinada forma, eu passo a enxergar com outros olhos, eu aprendo pra caramba ouvindo, né? Como é que questões crônicas, questões que eu vivi, que eu experimentei, né? Resistências ao universo feminino na advocacia criminal. O jurídico de saias, para mim, tem essa particularidade, Juliana. Eu, quando comecei a advogar, eu tinha que ir de saia, porque se eu tivesse que assistir, acompanhar uma sessão de julgamento no TJ, levar um memorial ou fazer qualquer coisa, a gente não podia entrar na sala de sessão se não tivesse de vestido ou de saia. Então, essa é quase que uma anedota hoje, né? Mas é uma coisa que ficou para mim. Eu venho desse lugar da advocacia criminal e fico muito contente, muito feliz, né? E realmente acho que a UMA tem esse papel de fomentar e ajudar as mulheres que hoje capitaneiam seus próprios escritórios ou constroem carreiras maravilhosas em escritórios maiores, né? E aí eu vou finalizar lembrando também a importância da UMA para discutir temas tidos como prosaicos, mas que são essenciais. A generosidade com que as mulheres se oferecem para coisas nesse grupo não é pouca, né? Nós tivemos lá uma sessão, não foi, Dani, em que a professora Heloísa Estelita, Elô, professora da GV, referência, né, para todo mundo, homens, mulheres, na temática dela, nos estudos dela, fez ali, eu não vou saber, que eu sou muito atrapalhada, tá? Um Zoom, né, para ensinar como é que ela fazia marcação de texto com os melhores aplicativos e as melhores ferramentas para anotar no PDF. É genial, sabe? Ela parou o dia dela para ajudar, fala, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não dá, porque eu sou do caderninho, post-it. Então, essa troca, ela é muito rica, a gente está discutindo um modelo feminino para beca, para sustentação, os temas são vários, né? Os temas realmente são vários, mas existe esse espaço a ser preenchido, essa construção para ser feita, e eu todos os dias comemoro aí a importância de estar fazendo parte da UMA, e foi inspirador ver a participação e o envolvimento das mulheres na agenda de promover a advocacia negra, né, de batalhar para a implementação agora das cotas raciais no sistema UAB e com a paridade de gênero finalmente lá, porque nós somos metade da profissão, Viviane, não sei como eu estou na minha cota 50 anos, mas quando a gente vai descendo das advogadas mais jovens, né? E a Dani na faculdade pode dizer isso, eu no Innocence Project posso dizer isso, das turmas que chegam, 25% de homens no máximo vão para o nosso grupo de 20 alunos do projeto de extensão. Entre as alunas, parece que assim, somos 7 mulheres a cada 10 homens. Na faixa dos 30 anos, já mais de 60% do corpo jurídico, né, são advogadas mulheres. Então, precisamos estar representadas, não tem a menor dúvida. E a vontade, né? A vontade com o fato de que somos mulheres e não temos que pedir desculpas por isso, porque temos aí esse aparelhamento e essa construção de contribuição para dar. Acho que era isso.
Dora, eu acho que eu e você aqui, nós estamos na mesma faixa. Então, quando eu vejo essas meninas mais jovens aí também já galgando, já fazendo movimentos, e ouvindo a tua fala, eu fico me lembrando também de coisas que eu acho que a gente passou na nossa carreira, certamente elas também passam, mas eu acho que a gente passava achando que aquilo era natural, era o osso que a gente tinha que roer, quando, na verdade, essas meninas novas estão dizendo o seguinte, não, não é assim, pode ser diferente, tem um outro jeito de ser, né? Quer dizer, quando eu digo que a gente passava achando que era o que a gente tinha que passar, era porque o modelo era muito masculino, e era esse modelo masculino que era imposto para as mulheres, e você tinha ou aquele formato, ou, né, ser excluída da discussão, do diálogo. E o que eu vejo hoje é que é o contrário. Hoje as mulheres sentam para falar a partir do lugar das mulheres, né? Então, assim, temáticas relacionadas às mulheres, questões que são importantes. Então, muito bacana, e ouvir também a sua fala e falar também do projeto da UMA, que é isso, e eu destacaria da sua fala, é um lugar onde se pode se falar relaxada, né? Sem bloqueio, e um lugar também de diversidade, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente muitas vezes, com muitas boas intenções, a gente acaba falando dentro de uma bolha de iguais, né? Então, como o discurso da diversidade, seja com a participação feminina, seja com a participação das mulheres negras, no movimento das questões raciais, das questões de gênero relacionadas aos trans, como isso enriquece o debate e faz com que a gente passe a olhar perspectivas que nos eram absolutamente pontos cegos, né? Que não chegavam à nossa sensibilidade. Então, assim, muito bacana. Nós estamos com o nosso tempo respeitado, meninas, eu quero cumprimentá-las por isso também, eficiência até nisso, né? Agradecer de novo e mais uma vez a participação de vocês, dizer que foi uma manhã muito bacana, muito legal, sentir que acho que nós aqui, talvez mais velhas, podemos, de alguma maneira, contribuir aí com essas meninas mais novas que estão chegando, os embates continuam sendo os mesmos, as dificuldades continuam sendo as mesmas, mas a força das mulheres hoje é muito mais diferente, né? Muito mais a consciência também, né? Então, isso, eu acho que é isso, né, Dora? A consciência a respeito do que a gente tem dos enfrentamentos que a gente tem que ter, né? Ouvir a Juliana nessa escola, que é o Jurídico de Saias também, nessa oportunidade de transformação, foi muito, muito bacana. Eu que sou uma advogada da área privada, não tenho muito o conhecimento do mundo corporativo. Femijuris também, e a UMA com a Dani também, vendo brotar aí coisas que com certeza, projetos que vão se robustecer e vão nos dar ainda muitas conquistas. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, dar a palavra final para cada uma, se tiver que colocar alguma síntese. Acho que da minha parte, Viviane, é só agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição, enfim, desses novos grupos que estão surgindo. Acho que a gente somos grupos diferentes, mas temos o objetivo comum, então a gente fica à disposição e, enfim, agradecer pela oportunidade. Obrigada, Juliana. Obrigada. Bom, meninas, então, eu agradeço de novo a presença de todas vocês, brilhantes advogadas em cada uma das suas áreas e que ainda acumulam, além de todas as tarefas de mãe, tarefas, né, de profissionais, também as tarefas de capitanearem esses movimentos em prol das mulheres. Muito obrigada. Eu aproveito aqui novamente para agradecer a minha diretoria, dizer que a Dora fez essa menção, mas dizer que mais do que uma presidência de uma mulher, o que a ASP tem orgulho hoje de fala com a boca cheia, é dizer que no nosso conselho diretor nós temos paridade de mulheres, na diretoria nós temos diretoras, e essa não é uma conquista ocasional, pontual, isso faz parte agora da cultura da casa. Eu acho que esse é o grande ganho. Então, muito obrigada, e vamos continuar com a nossa programação do Mês da Mulher.